duvidoso com enterros africanos, mas que muitos usam por aqui como uma forma de alertar sobre o risco da pandemia. Já essa comemoração em público, debochando da morte em tempos de Covid-19, chocou muita gente. A direção do bar pediu desculpas. Você se sentiu, de alguma forma, ofendida por aquela cena? Eu, particularmente, me senti ofendida, porque eu entendo que está todo mundo no mesmo barco nesse momento. E o caminho para a gente enfrentar isso é a empatia e o senso de coletividade. Eu demorei para acreditar. Então, eu me senti ofendido realmente. Eu já vi gente sem máscara na rua e não fui falar nada. As pessoas estão com tolerância zero. Em Araucária, perto de Curitiba, o empresário Danir Garbosa, de camiseta amarela, insiste em entrar no supermercado sem usar máscara, obrigatória na cidade. Ele agride um funcionário e arruma confusão com o segurança. A arma do vigia dispara 2 vezes. Uma bala atinge o empresário de raspão. A outra acaba no pescoço da funcionária Sandra Ribeiro, de 45 anos. A moça morreu. Danir vai responder por 3 acusações, incluindo homicídio qualificado de Sandra. Não encosta em mim. Usar a máscara parece algo simples, mas não para o cliente desta farmácia na Grande São Paulo. Você não tem consciência nenhuma aqui, ó, todo mundo de máscara. Os funcionários fornecem a máscara. Outro cliente discute e exige que ele bote a proteção. Você te deu a máscara, usa a máscara. Gozador, o sujeito coloca a máscara errado, só para desafiar, e grava tudo. Estou usando a máscara. O decreto diz que eu tenho que usar uma máscara, diz aonde? Ele diz que só quer comprar remédio para a avó de 83 anos. Se mora mesmo com uma idosa, o provocador demonstra não se importar com o risco de levar o novo coronavírus para casa. A farmácia diz que esse foi o único caso desse tipo em toda a sua rede. O rapaz que recusou a máscara não respondeu aos nossos contatos. Meu senhor, por favor, com licença. Ele está afirmando o direito dele, a liberdade dele, ou ele está ofendendo a comunidade? Todo mundo sabe que esse é um momento crítico, muito importante para ser respeitado, né? As regras. É aquela coisa de eu cuido de você, você cuida de mim, e só assim todo mundo fica bem. A maioria de nós respeita, como deu para ver nessa conversa que eu tive com o pessoal de vários estados brasileiros. Mas algumas poucas pessoas não têm a menor vergonha de mostrar total falta de noção, de preocupação com o próximo, falta de afeto, solidariedade, falta de empatia. Os dicionários traduzem essa palavra. O Aurélio aqui diz que é a tendência para sentir caso se estivesse no lugar do outro. Já o OAS fala da capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente. Então, por que tem gente que não consegue exercer a empatia em plena pandemia? Esta neurocientista acha que negar a gravidade da doença pode ser uma defesa encontrada por algumas pessoas que não conseguem encarar o peso da pandemia. Em geral, nós seres humanos, quando vem uma dificuldade muito grande ou o anúncio de uma morte de alguém muito querido, qual é a nossa primeira reação? É negar. Isso não é verdade. O brasileiro hoje, ele pensa que isso nunca vai acontecer com ele. Pensa que isso não vai acontecer com os pais dele. E tem gente que mostra claramente o desprezo pela dor alheia. Em bairros badalados de Florianópolis, como Jurerê Internacional e Lagoa da Conceição, tem acontecido festas proibidas, exibidas em redes sociais. Nesta, um grupo de pessoas, aparentemente embriagadas, repete o tal meme do caixão. Mesmo dentro de uma residência, um espaço privado, além do deboche, isto é ilegal. A realização de pelo menos 8 festas no começo do mês já virou inquérito, a pedido do Ministério Público. Você pode fazer ali uma comemoração com as pessoas que residem na mesma casa. Agora, receber convidados, recepcionar pessoas e realizar festas é proibido pelo decreto estadual e também o decreto municipal aqui de Florianópolis. Mas quem é que sai perdendo quando alguém se recusa a se colocar no lugar do outro? O filósofo explica: todos nós. Na verdade, o que talvez falte muito na sociedade brasileira hoje é essa capacidade de olhar com os olhos do outro.
perceber como que o outro está sentindo determinadas coisas. Então, acho que essa descoberta de valores diferentes, ela, longe de ser repressiva, é enriquecedora. E para quem insiste em desprezar a saúde alheia, resta a lei, como no caso de Santa Catarina. Para aqueles que não conseguem compreender a importância desse momento e a necessidade de preservar o isolamento e o distanciamento social, é possível o sancionamento administrativo, civil e criminal. Mas fica o alerta, quem tem de impor a lei são as autoridades. Isso não é coisa para gente comum. O cidadão não pode exigir porque o cidadão não tem o poder de polícia. Nós não podemos, a fórceps, obrigar que aquele que está ao nosso lado na rua use a máscara. A empatia sozinha pode não resolver nossos problemas. Mas andar com os sapatos alheios, se colocar no lugar do outro, buscar o diálogo, tudo isso pode reforçar aquilo que a emergência, a ameaça e a falta de cuidado com os outros tenta eliminar: a nossa humanidade. Então, quanto mais empatia a gente tiver e quanto mais rápido a gente conseguir colocar todo mundo junto e respeitando todo esse novo modo de vida que a gente precisa ter, menos problemas a gente vai ter no futuro. Eu acho que em algum tempo a gente vai voltar a nos reunir, nos abraçar e a comemorar. E teremos aprendido muitas lições, terminando com um abraço bem apertado. Mas, por enquanto, um abraço virtual e a nossa solidariedade. Vou abraçar, eu abraço vocês, com certeza. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Além dos exemplos de falta de sensibilidade e de bom senso que a gente acabou de mostrar, o Brasil também enfrenta um bombardeio de desinformação, de fake news, que vem criando um ambiente de hostilidade para a ciência. Pesquisadores que participam de um estudo nacional sobre o alcance da Covid-19 estão enfrentando ameaças no trabalho de porta em porta. Em algumas cidades, eles chegaram a ser tratados como criminosos. Foi feito para ser o maior estudo sobre a extensão da epidemia já realizado no mundo. Milhares de testes aplicados em mais de 100 municípios por pesquisadores treinados, identificados, autorizados pelo Ministério da Saúde. Todos foram testados para Covid antes de saírem às ruas. Mas em várias cidades, o que aconteceu foi isso. Qual a empresa? Pesquisa Nova Teste, está aqui as declarações do Ministério da Saúde. Pesquisadora, chorando, foi agredida. O tempo que eu demorei para chegar aqui, várias pessoas agrediram ela no carro, aqui vieram de carro. Nesse momento, conseguimos aqui apreender diversos materiais que estariam sendo utilizados por uma equipe aí, que estaria fazendo pesquisa e testes. A equipe da PM aí, ó, da Guarda Municipal, ó, levando material. Pesquisadores ameaçados ou pela população ou pela polícia, confundidos com golpistas, assaltantes. Vou ter que ir. Aqui, eu vou ter que ir no favor, até atrás. Aconteceu no Pará, em Santarém. Além de prender quem aplicava os testes, a polícia pôs a perder testes rápidos e equipamentos de proteção individual, manuseados sem cuidado. Em Santarém, nós tivemos o material todo prejudicado. Em vários municípios onde a gente teve parte do material tratada de uma forma de que não é mais possível usar, porque tem que ter todo um cuidado em relação à higiene desse material, ao cuidado, ao armazenamento desse material. A Prefeitura de Santarém diz que não recebeu a informação sobre os testes, mas que a partir de agora vai apoiar a realização do estudo. Esta pesquisadora, que ficou presa durante horas sob suspeita de fraude, ficou traumatizada. Você ficou com muito medo? Muito medo. Eu tive medo de ser linchado publicamente. O mesmo aconteceu em Caçador, Santa Catarina. Pesquisadores detidos, testes proibidos. A gente não fez nenhum aviso através do meio de comunicação da cidade para que as pessoas aceitassem esse tipo de intervenção. Então, a gente tem que verificar, assim, que em dado momento ela causou tumulto dentro do público. A Prefeitura de Caçador diz que vai liberar os testes amanhã e que não avisou a população porque também não havia sido comunicada.
O Ministério da Saúde diz que avisou as secretarias estaduais e algumas não se deram ao trabalho de passar a informação adiante para os municípios. Desinformação e trapalhadas burocráticas não foram a única razão das agressões e prisões. Muita circulação de fake news dizendo que não estava sendo feita nenhuma medição na cidade, que as pessoas tomassem cuidado, porque isso eram golpes, eram assaltos. Não há qualquer dúvida sobre a credibilidade da pesquisa, sobre a segurança dos entrevistadores e sobre a segurança da população. O que existe é burocracia e alguns gestores municipais se portando como se fossem xerifes de suas cidades, ao invés de gestores. O estudo está sendo feito em 133 cidades brasileiras, de todos os estados e do Distrito Federal. Em cada cidade, 250 pessoas são testadas. Até ontem, 7 cidades já tinham completado todos os testes. 3 delas no Amazonas, um dos estados com maior número de casos. A primeira análise a ficar pronta foi a de Manaus. O Brasil inteiro acompanha há semanas o drama da capital do Amazonas. A procura por leitos, as mortes em frente a hospitais, os enterros dramáticos. Agora a gente sabe o porquê. Em Manaus, a Covid-19 já matou 920 pessoas. O número oficial de casos é de 10.297. Mas a pesquisa por amostragem aponta que, na realidade, mais de 200 mil pessoas em Manaus tiveram ou têm infecção pelo coronavírus. Isso explica também por que a cidade estava registrando uma letalidade, que é o número de pessoas que morrem, tão alta. Era de quase 9%. Com os novos números, chega a 0,5%, o que é mais próximo da realidade do resto do mundo. Outra constatação assustadora. Em Manaus, hoje, de cada 10 habitantes, um já foi ou está infectado pelo coronavírus. Esse número de Manaus é estarrecedor. Para que tu tenhas uma ideia, na Espanha, que foi um dos epicentros da pandemia, uma pesquisa parecida encontrou 6% da população, entre 5% e 6% com anticorpos. Em Manaus já é quase 11%. Saber disso é fundamental para traçar políticas públicas que evitem mais contágio e mortes. E a gente precisa de sensibilidade dos gestores para que nesse momento tão difícil que o Brasil está passando, a ciência não seja prejudicada. Porque somente a ciência vai nos ajudar a sair desse problema. Seja através da vacina, seja através de medicamentos, ou seja através da informação, que é o que a gente tenta coletar nessa pesquisa tão importante. Ou seja, a ciência é a nossa salvação. Agora imagine um restaurante com uma mesa só. Os garçons nem chegam perto dos fregueses. Ou dançar dentro do carro numa rave drive-in. O público acompanha a música não só cantando, como buzinando também. Essa noite o Fantástico vai mostrar como o entretenimento está se transformando nos países que começam a sair do isolamento. Na Alemanha, o futebol voltou sem torcida e com a recomendação de não trocar abraços na hora do gol. E você vai ver também. Quase 6 meses depois da morte de Gugu Liberato, a disputa pela herança ganha um novo capítulo. O homem que pede na justiça o reconhecimento de união estável com o apresentador falou ao Fantástico. O primeiro esclarecimento é que a minha relação com o Gugu foi uma relação de 2 pessoas solteiras. Rose Miriam, a mãe dos filhos de Gugu, rebateu. Eu gostaria de dizer que eu nunca ouvi falar no nome Thiago Salvático. As suspeitas de corrupção na saúde do Rio de Janeiro. Nossos repórteres tiveram acesso às conversas entre os investigados que foram presos esta semana na Operação Lava Jato. O respirador custava $5.500, eles estão comprando ele por $55 mil. Golpe no mundo do futebol. O jogo fantasma. 2 times brasileiros movimentaram mais de 10 milhões de reais em apostas sem nunca terem entrado em campo. E por que esse atleta não recebeu até hoje a medalha de prata que conquistou nos Jogos de Sydney? Não consegui nem terminar de ler aqui. São 20 anos à espera dessa carta.
A comunidade que conhece o isolamento muito antes da pandemia. Os moradores de lá nos ensinaram belas lições. Quem vive ali? E o drama da grávida de Fernando de Noronha, que foi obrigada pela justiça a deixar a ilha para ter o filho. Um alerta. Qual a relação entre obesidade e os casos mais graves da Covid-19? E as iniciativas que estão unindo idosos solitários e brasileiros solidários durante o isolamento. Que prazer! Não acredito! Já pensou num encontro virtual e exclusivo com seu ídolo? Tudo bem? Oi, com você, querido? Mas antes a gente mostra os detalhes de uma operação internacional que começou antes da pandemia. A prisão de bandidos perigosos que usavam todo tipo de artimanha para despistar a polícia. Madrugada do dia 19 de janeiro de 2020. 76 presos escapam na cadeia de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai, fronteira com o Brasil. 40 dos fugitivos são brasileiros, entre eles Francisco Bernardo Gimenez, um homem morto. 9 anos antes, em 2011, Francisco teria caído de moto em Pedro Juan Cabaleiro. Consta que foi levado para o lado brasileiro da fronteira, Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e que morreu no hospital aos 22 anos de idade. É o que está na ficha médica, que embasou o atestado de óbito. Francisco Bernardo Gimenez não está morto. Não. O documento em si que foi produzido, a certidão de óbito, é uma certidão verdadeira. Só que a gente chama uma certidão com conteúdo falso. Este corpo, então, foi para um Instituto Médico Legal, sempre com a identificação de Francisco Bernardo Gimenez. E foi liberado aos familiares, posteriormente, depois da necrópsia, e procederam ao sepultamento dele em Pedro Juan Cabaleiro. Esta reportagem começou a ser feita antes da pandemia. Depois de quase 1 hora, o administrador do cemitério encontra o túmulo em que o traficante brasileiro estaria enterrado. Mas agora ele também está com dificuldade porque não encontrou o nome do Francisco Gimenez aqui. Agora ele está ligando lá para tirar essa dúvida. E ele não está mais falando em espanhol, que é a língua que a nossa equipe entende. Ele já está falando em guarani, que é uma língua aqui local. Mostramos as imagens para uma tradutora. O funcionário diz que encontrou junto ao túmulo 3 cruzes, mas apenas um nome, Dominga. O nome de Francisco Gimenez não está no túmulo, mas está nos papéis do cemitério. E aparece também na lista de fugitivos de janeiro deste ano. As digitais tiradas no Paraguai quando ele foi preso em 2012 batem com as digitais arquivadas pela polícia brasileira. O delegado que investiga o caso em Mato Grosso do Sul não tem dúvidas. Francisco Bernardo Gimenez conseguiu um álibi para começar vida nova e está por aí. Agora a polícia quer descobrir o que realmente aconteceu em março de 2011. A gente sabe, teve uma equipe médica que atendeu, teve uma equipe que resgatou. Então, buscar essas provas testemunhais para apurar, de fato, o acidente ocorreu, o corpo deu entrada no hospital, quem seria essa pessoa que deu entrada no hospital? A história do traficante, que na papelada morreu antes de ser preso, foi descoberta pelo CCPI, Centro de Cooperação Policial Internacional, uma parceria entre polícias sul-americanas. Na pandemia, os agentes trabalham de casa. Com a colaboração do CCPI, 44 foragidos estrangeiros foram presos no Brasil em 2019 e 93 brasileiros foram recapturados no exterior. Um deles foi José Luiz Fonseca da Silva. Ele levava uma vida discreta em Bela Vista, na região central do Peru. Não chamava a atenção da polícia peruana, até que uma informação chegou do Brasil. Zé Luiz tinha fugido de um presídio do Acre em julho do ano passado e cruzado a fronteira. O delegado responsável pela captura do traficante conta que foi o trabalho do CCPI que botou o traficante na lista vermelha da Interpol e assim chegou ao conhecimento da polícia peruana. Ele nunca foi violento aqui. Sem a troca de informações, não teríamos por que desconfiar dele. Em outubro de 2019, José Luiz Fonseca foi preso ao sair de uma clínica cirúrgica em Bela Vista. Estão vendo a atadura na cabeça dele?
tinha acabado de fazer o primeiro de 3 procedimentos marcados para mudar de rosto e deixar para trás a imagem de homem procurado. No carro de Zé Luiz, a polícia encontrou 35 quilos de pasta de cocaína e 45 quilos de maconha. Também no fim do ano passado, um outro traficante foi preso num país vizinho. Puerto Madero, bairro nobre de Buenos Aires, hospedado num hotel em que as diárias podem custar $4 mil, cerca de R$24 mil, estava Júlio César Cardoso. Pelo menos assim, indicavam seu RG, seu título de eleitor brasileiro e seus documentos expedidos na Bolívia e no Peru. Documentos oficiais com informações falsas. Quem está nas fotos é Orlando Marques dos Santos, o Sarará. Orlando Marques dos Santos é um nome conhecido pela polícia brasileira desde os anos 90. Chegou a ser considerado o traficante mais perigoso de São Paulo e esteve preso entre 2001 e 2014. Mesmo de dentro do presídio, não perdeu status e nem poder. Usando celulares, continuava controlando a compra e venda de drogas e chegou a receber 5 autorizações especiais para deixar a penitenciária e viajar em seu avião particular. Após a fuga em 2014, Orlando passou a se esconder em países vizinhos, usando documentos falsos. Na Bolívia, era o responsável por comandar o envio de carregamentos de cocaína de lá para o Brasil. Nesse vídeo, de outubro de 2018, vemos o traficante acompanhado por uma mulher no aeroporto de Lima, no Peru. Mas foi ao desembarcar no aeroporto de Ezeiza, na Argentina, em 18 de dezembro de 2019, que os dias de Orlando, como Júlio César, chegaram ao fim. Numa operação das polícias que integram o CCPI, Orlando Marques foi preso logo depois de se hospedar no hotel de luxo. Ele é um dos homens de confiança de Gilberto Aparecido dos Santos, conhecido como Fuminho, que é seu genro e que até o mês passado era o traficante mais procurado pela justiça brasileira. Você viu aqui no Fantástico, no dia 13 de abril, há pouco mais de um mês, Fuminho também sendo preso numa operação da Polícia Federal. Foragido por 21 anos, ele morava na África do Sul e foi capturado em Moçambique. A repórter Cristina Mayumi entrevistou o delegado responsável. Nós temos policiais de toda a América do Sul trabalhando dentro do Brasil, em cooperação internacional conosco. Assim como nós temos policiais federais trabalhando em outros países da América do Sul e pelo mundo. E a troca de informações ela é constante. Essas imagens inéditas mostram a volta de Fuminho para o Brasil. Um passaporte tirado com documentos falsos na Bolívia foi a pista para encontrar o traficante. Ele tinha medo de voltar porque aqui no Brasil teria dado ordem para executar 2 inimigos na luta por poder dentro da facção criminosa. Mas voltou. Depois dos comerciais, a corrupção na saúde do Rio de Janeiro. Gravações levantam a suspeita de superfaturamento de equipamentos e materiais comprados sem licitação. O respirador te custava $5.500 e estão comprando ele por $55 mil. Eram 5 suspeitos de fraudar contratos milionários na área da saúde, mesmo durante a pandemia de Covid-19. A investigação da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal aponta como chefe do esquema um empresário que presta serviços ao estado do Rio desde o governo de Sérgio Cabral. O Fantástico teve acesso a conversas telefônicas que revelam detalhes da corrupção. Veja na reportagem de Marcos Uchoa e Mohamed Said. A operação tem o nome de Favorito porque define bem a situação do principal acusado, o empresário Mário Peixoto, preso numa casa à beira-mar, em Angra dos Reis. Ele é o principal nome de uma organização suspeita de se apropriar de milhões de reais de dinheiro público. Eles têm por característica uma vinculação política muito forte, então
Com isso, eles conseguem se perpetuar nesses contratos públicos ao longo de diversos governos. 2 ex-presidentes da Alerj, a Assembleia de Deputados do Rio, Paulo Melo e Jorge Pisciani, ambos já condenados e presos por outros processos, eram íntimos de Mário Peixoto. Foram padrinhos no casamento milionário do empresário em 2014, celebrado no mesmo castelo italiano onde se casou o astro americano Tom Cruise. O lucro de contratos com os governos estadual e municipal do Rio e com pelo menos mais 3 prefeituras permitiam e, aliás, continuam a permitir esses luxos. As empresas dele atuam desde a época do governo de Sérgio Cabral, passaram pelo de Luiz Fernando Pezão e permanecem no atual, de Wilson Witzel. A Polícia Federal fez várias gravações autorizadas pela Justiça e numa delas, um dos investigados, o empresário Luiz Roberto Martins Soares, cita uma suposta ajuda do governador Witzel, que será ouvido pelo Superior Tribunal de Justiça. O 01 lá do Palácio assinou a revogação daquela desqualificação da Unir, tá? Aquela desqualificação que impediu a gente de assumir as UPAs. Ele se refere a uma das empresas do grupo que estava descredenciada, mas que recentemente foi autorizada a voltar a funcionar pelo governo do estado. E olha com que apetite. O pessoal já está doido atrás de mim para me dar contrato. Vai revogar aquela desqualificação da Unir, estão querendo me dar um hospital Saracuruna, 15 milhões de contrato. Por nota, o governo do Rio informou que todos os contratos celebrados com as empresas envolvidas nas denúncias serão auditados e que, enquanto durar a auditoria, os pagamentos aos fornecedores fiscalizados ficarão suspensos e poderão ser cancelados caso sejam encontradas irregularidades. E que o governador Wilson Witzel desqualificou o Instituto Unir de Saúde. Luiz Roberto Martins, preso na operação, seria um dos sócios da organização social Instituto Unir Saúde, junto com Mário Peixoto. Na casa dele, a polícia encontrou R$1.589.000. Uma gravação indica uma das principais funções desse dinheiro. Tudo por ordem do chefe, Mário Peixoto. Está pagando uns cachezinhos assim, 500 mil para um, 1 milhão para outro, que ele não é brincadeira, não. A organização expandiu seus tentáculos até para a Marinha. A polícia suspeita da participação de um militar. Ele aparece conversando com Alessandro Duarte, um dos líderes do grupo. Tu consegue 3 preços diferentes com 3 CNPJ? Consigo, pô. Pô, não vai ser um volume grande, que é para montar de todo o quartel. Não precisa fazer licitação. Vai ser com urgência, entendeu? As 3 cotações. Álcool gel. Valor unitário. Tá. E a gente consegue entrar aqui na Marinha. Valeu? Por nota, a Marinha informou que instaurou um inquérito para apurar indícios de fraude na compra de álcool em gel e que afastou o militar envolvido nas denúncias. A organização também tem empresas de fachada. Uma delas dava como endereço essa casa, onde funciona um salão chamado Dondocas Unhas. Outra das que fazem parte do grupo deu como endereço um prédio quase abandonado no centro de Saquarema. 63 empresas cadastraram a mesma sala no mesmo prédio como local da sede. E nesse prédio no Rio funcionam outras 5 empresas do grupo. Uma delas é a MCK, originalmente uma offshore sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, com ligações com outro velho conhecido dos escândalos de corrupção do Rio de Janeiro, o empresário Arthur Soares, o Rei Arthur. Através dela, foram compradas 2 coberturas em Miami, nos Estados Unidos. Uma delas está à venda. Segundo a PF, elas teriam sido dadas como propina para o ex-deputado Paulo Melo, um dos presos na operação. Dos 5 detidos na operação, o único que não foi para a cadeia, mas está em prisão domiciliar, foi Vinícius, filho de Mário Peixoto, porque está com Covid. Uma das formas que eles utilizam realmente é usar a família, né? Você acaba vendo uma ramificação de irmãos e mulheres e cunhados e falta família às vezes para essa organização, né? Eu costumo falar que normalmente o primeiro nível da lavagem, ele está, você olha esse primeiro nível de lavagem, assim, uma lavagem menos sofisticada é quando está usando os familiares. Aí depois eles começam a passar para usar ex-empregados, empregados de confiança. Aí depois, o nível mais sofisticado
eles estão usando offshore, empresas da offshore. Sabe, Matrioshka, essa boneca russa que você pensa que é uma, mas que na verdade são várias? Certas organizações funcionam assim. Mário Peixoto comanda uma rede de empresas de prestação de serviços que atuam em vários setores, mas que tem um foco particular na área de saúde. E com a pandemia do coronavírus, o estado de calamidade parece ter virado para elas uma oportunidade. Você sabe quando que a Covid vai acabar? O dia que o dinheiro que eles estão gastando acabar certinho. Eles estão comprando respirador que custava $5.500, eles estão comprando isso por $55.000. Os preços e as contratações dispararam junto com o desespero causado pela pandemia. Você sabe que fizeram um chamamento agora para a construção de 1.400 leitos de campanha. Você sabe quem que foi escolhido? Não. O Iabas. Você sabe por quanto? 850 milhões de reais. O volume de serviços necessários para o funcionamento dos 7 hospitais de campanha a serem geridos pelo Iabas, Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, será enorme. A Polícia Federal encontrou indícios de que o Iabas poderia contratar os serviços da organização criminosa. Nós realmente encontramos materiais ligados a Iabas no meio do material telemático dos investigados. A quebra de sigilo bancário também já mostrou uma relação, né, entre uma das empresas do grupo com a organização social Iabas. Por nota, o Iabas informou que, em virtude de notícias vinculando hospitais de campanha no Rio de Janeiro a uma investigação, fará uma auditoria interna. A defesa de Mário Peixoto informou por nota que a prisão preventiva dele foi decretada com base em especulações e que seu patrimônio, assim como de seu filho Vinícius, inclusive bens fora do Brasil, são declarados à Receita Federal. A defesa de Paulo Melo esclarece que sua prisão foi decretada sem fundamento e baseada em suposições. O advogado de Luiz Roberto Martins informou que só vai se manifestar depois de analisar todos os autos do processo. A defesa de Alessandro Duarte disse que a prisão dele é arbitrária e que os diálogos colhidos na investigação serão esclarecidos durante o processo. Organização social é o termo que define uma instituição que não tem fins lucrativos. Claramente, isso foi desvirtuado, porque a atividade pode dar muito dinheiro. Então, um respirador de R$32.000, tem gente do Estado querendo que coloque na nota 250 mil. Tá maluco, hein, rapaz? Depois vai todo mundo preso. Depois que passar isso aí, nós vamos ter uma nova Lava Jato. Ele só errou nisso. As prisões chegaram antes do fim da pandemia. O domingo marcou a troca no comando da Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro. Edmar Santos foi exonerado do cargo hoje após denúncias de fraudes em contratações e atrasos na construção de hospitais de campanha. Edmar Santos foi avisado da demissão hoje de manhã. O ex-secretário estava no cargo desde o início do governo de Wilson Witzel, do PSC, em 2019. O Estado esteve entre os primeiros a adotar as medidas de isolamento no início da pandemia. Edmar Santos é médico e dirigiu o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Um dos motivos da demissão foi a demora na entrega dos hospitais de campanha. O prazo para a inauguração das 7 unidades era o dia 30 de abril, mas até agora apenas o hospital de campanha do Maracanã está funcionando e sem a capacidade completa. Hoje estava marcada a inauguração do Hospital de São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do estado. Mas quem foi encontrou portões fechados. Os indícios de irregularidades nas contratações emergenciais da Secretaria Estadual de Saúde também pesaram na demissão do secretário. 44 dos 66 contratos firmados com empresas foram cancelados e ainda há outros sob investigação. O principal caso é a compra de 1.000 respiradores com 3 empresas. O Estado já pagou 33 milhões de reais. Só que apenas 52 equipamentos chegaram e não servem para pacientes com Covid. Empresários, o ex-subsecretário executivo da Secretaria de Saúde, Gabriel Neves, e o ex-superintendente da pasta,
Gustavo Borges da Silva, estão presos por suspeita de corrupção nestas contratações. No lugar de Edmar Santos, entra o médico Fernando Ferri, que é diretor do Hospital Universitário Gafrey Guinle. Ele aceitou o cargo no fim da tarde, depois de uma reunião com Wilson Witzel no Palácio Laranjeiras, a residência do governador. Hoje, o Rio passou dos 22 mil casos confirmados de Covid-19. 2.715 pessoas morreram da doença no estado. E o Brasil passou hoje dos 16 mil mortos confirmados por causa do novo coronavírus. 485 mortes e quase 8 mil casos foram registrados nas últimas 24 horas. No total, o país já passou de 241 mil infectados pela doença. Na cidade de São Paulo, o objetivo é aumentar ainda mais o isolamento social. A prefeitura tentou diminuir o número de pessoas nas ruas de São Paulo e obrigou o paulistano a deixar o carro na garagem. Num dia só estava liberada a circulação de carros de placa par, no outro só placa ímpar. O rodízio ampliado tirou das ruas quase 1.300.000 carros por dia. Mas na sexta-feira, o índice de isolamento ficou em 48% na capital paulista. Apenas 2 pontos percentuais acima da sexta-feira da semana anterior, antes da medida. Por isso, o prefeito Bruno Covas mudou de ideia. E o rodízio vai voltar a ser como sempre foi. Só por algumas horas do dia e de acordo com o número final da placa. Mas isso não pode ser desculpa para as pessoas se sentirem à vontade para retomar a circulação pela cidade. Precisamos ampliar o isolamento. Precisamos rápido. E estamos ficando sem alternativas. É a segunda vez que a Prefeitura de São Paulo mexe no trânsito para aumentar o isolamento e não funciona. A primeira foi com os bloqueios em cruzamentos importantes. O que o prefeito Bruno Covas vai fazer agora é tentar antecipar os 2 últimos feriados municipais do ano. Os números mostram que a pandemia avança na capital paulista. O número de mortos subiu 432% entre 9 de abril e 15 de maio. Já são 2.766 óbitos confirmados por Covid-19, número de vítimas maior do que em toda a Rússia. E outras 3 mil mortes ainda estão em investigação. O secretário de Saúde da cidade de São Paulo disse que as UTIs particulares monitoradas estão com 97% de ocupação. Na rede pública, perto de 90%. Em função desses números, dos cenários que nós estamos vendo de evolução dos índices de disseminação e da ocupação de leitos na cidade, é que nos faz crer que em possivelmente 15 dias o sistema de saúde da cidade de São Paulo estará profundamente comprometido, mesmo com todo o esforço feito até agora na ampliação de leitos e dos novos leitos que já estão sendo contratados. No estado de São Paulo, já são mais de 62 mil casos confirmados, com 4.782 mortes. No Amazonas, já são mais de 20 mil casos, com quase 1.500 vítimas. Em Manaus, a região da Ponta Negra esteve movimentada hoje, mesmo com a interdição da área, que vigora há 2 meses. No Maranhão, em São Luís e outras 3 cidades da região metropolitana, foi o último dia do lockdown. A prefeitura fez uma ação de conscientização nas feiras da cidade. 150 bombeiros contratados para o combate à pandemia ajudaram no trabalho. No período de 13 dias do lockdown, houve uma redução de quase 60% no número de carros nas ruas. No transporte público, o número de passageiros foi 1/5 do registrado num período normal. Em Pernambuco, hoje foi o segundo dia de regras mais rígidas de isolamento social em 5 cidades da região metropolitana do Recife. Mas em muitos locais, como em Jaboatão dos Guararapes, a segunda cidade com maior número de casos e mortes no estado, muita gente ainda estava na rua. Pernambuco já registra cerca de 20 mil casos e 1.500 mortes, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. O governo do Pará ampliou para 17 o número de cidades em lockdown até domingo que vem. A partir de quarta-feira, quem descumprir as medidas estará sujeito a multa que pode chegar a R$50 mil em caso de estabelecimentos comerciais. Somente na última semana, no Pará, o número de mortes subiu 52% e o de casos confirmados 71%. A Secretaria de Saúde do Ceará anunciou que será feita uma testagem em massa a partir desta semana, chegando a 3 mil por dia.
Amanhã está prevista a chegada de 200 respiradores e materiais de proteção individual para os profissionais da saúde num avião que saiu hoje da China.